A fila do caixa era um rio de impaciência, e Lara Vance sentia-se afundando. A esteira rolante levava sua seleção modesta para frente com uma indiferença definitiva, uma lata de fórmula infantil, um pacote gigante de fraldas, um pote de cenouras em purê e um pequeno mordedor gasto que ela esperava que aliviasse as gengivas doloridas de seu filho. Cada item parecia um peso de chumbo em seu estômago. Ela sentia o olhar do homem atrás dela, um olhar afiado e penetrante que parecia avaliar as mangas desfiadas de sua jaqueta e a curvatura cansada de seus ombros. A caixa, uma jovem de olhos entediados e ritmo mecânico treinado, passou os itens. Bip. 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 Os números na pequena tela subiam em velocidade aterrorizante. O coração de Lara batia contra suas costelas, um tambor frenético de esperança contra uma parede de realidade sombria. Ela deslizou seu cartão de débito no leitor, a mão tremendo levemente. Fechou os olhos por um breve segundo, enviando uma prece silenciosa e desesperada ao vazio iluminado por fluorescentes do supermercado. Por favor. Só desta vez. A máquina emitiu um tom eletrônico agudo e cruel. A caixa nem a olhou. Foi recusado, disse, com voz plana, sem um pingo de simpatia. Apontou para a tela, que gritava as palavras fundos insuficientes em letras vermelhas. A humilhação, rápida e quente, invadiu Lara. Parecia um golpe físico, roubando-lhe o ar dos pulmões. Ela ouviu um leve resmungo do homem atrás dela. Seu mundo se reduziu às letras vermelhas na tela, ao julgamento nos olhos da caixa e aos itens essenciais para seu bebê, Leo, repousando sobre o balcão, de repente a milhões de quilômetros de distância. Ele pensava estar apenas presenciando um momento banal de pobreza, um incomodo em seu dia perfeitamente programado. Não fazia ideia de que aquela mulher silenciosa, desesperada, e seu cartão recusado estavam prestes a desmontar os próprios alicerces de sua vida. Ele acreditava que faria apenas um simples ato de caridade para apressar as coisas. Estava enganado. Estava prestes a fazer o investimento mais importante de toda a sua carreira, não com seu dinheiro, mas com uma parte de sua humanidade que há muito havia esquecido que possuía. Lara Vance tinha 24 anos, mas em algumas manhãs sentia-se com 100. Sua vida estava contida entre as 4 paredes de um pequeno apartamento no terceiro andar, que sempre cheirava levemente a desinfetante com aroma de lavanda e a talco de bebê. Os móveis eram uma coleção de peças de segunda mão, todas desparelhadas, cada uma com sua própria história de uma vida antes da dela. Mas o espaço, embora apertado, era impecável. O pó não ousava se depositar nos livros cuidadosamente organizados, e a pequena janela com vista para um beco de tijolos estava sempre limpa, como se convidasse cada mínimo raio de sol para dentro do mundo dela e de seu filho. Leo, seu menino de 8 meses com os cachos escuros do pai e seus próprios olhos grandes e curiosos, era esse sol. Ele era a razão da dificuldade e também a razão pela qual ela a suportava com uma graça silenciosa e inabalável. Antes de Leo, sua vida seguia uma trajetória diferente. Seu nome constava na lista de bolsistas de um dos institutos de arte mais prestigiados do país, uma estrela em ascensão com o dom de capturar não apenas a semelhança de uma pessoa, mas a essência de sua alma em carvão e óleo. Seus professores falavam de seu talento em tons baixos e reverentes. Foi então que ela o conheceu, encantador, rico e intoxicantemente atencioso. Ele a levou a um mundo de festas cintilantes e luxo sem esforço, um mundo que parecia um sonho. Mas sonhos podem azedar em pesadelos. A atenção virou controle, os elogios se tornaram críticas, e a gaiola dourada começou a parecer uma prisão. Quando descobriu que estava grávida, ela viu o futuro diante de si, uma vida de miséria confortável, sua arte sufocada, seu espírito quebrado, seu filho criado à sombra de um homem que amava mais as posses do que as pessoas. Então ela partiu. Arrumou uma única mala, deixou o apartamento de cobertura e os cartões de crédito infinitos, e escolheu a liberdade, a pobreza e seu filho. Agora, seu talento artístico estava relegado a um pequeno blog obscuro, onde publicava retratos de vizinhos e esboços ternos de Leo dormindo, ganhando alguns dólares aqui e ali com encomendas online. Era o suficiente para manter as luzes acesas. Na maior parte do tempo. Julian Thorne, aos 42 anos, havia dominado seu universo. Do escritório em cobertura no 75º andar da Thorne Tower, a cidade abaixo parecia uma placa de circuito, um sistema complexo de padrões previsíveis e caminhos lógicos que ele sabia manipular para obter o máximo lucro. Era fundador e CEO da Thorne Ventures, um titã do mundo dos investimentos em tecnologia. Sua vida era um monumento à eficiência e ao controle. Seus ternos eram sob medida, seus carros alemães, e seus relacionamentos, transacionais. Seu apartamento de cobertura era um testemunho de sua solidão, um vasto espaço minimalista de vidro, aço e mármore italiano que ecoava com um silêncio profundo. Era mais uma galeria para sua cara arte abstrata do que um lar. Tinha uma faxineira, um motorista e um assistente pessoal que administrava sua vida até o minuto, mas não tinha ninguém a quem chamar de amigo. Seu sucesso havia sido forjado no fogo da traição.
Uma década antes, sua cofundadora e então esposa havia orquestrado um golpe corporativo implacável, tentando roubar a empresa pela qual ele havia sangrado. Ele venceu a guerra, mas a vitória custou-lhe o casamento, a sócia e a capacidade de confiar. Reconstruiu seu império para torná-lo inexpugnável, uma fortaleza de solidão e suspeita. Agora via o mundo por uma lente cínica, acreditando que toda pessoa tinha um interesse, um preço, uma agenda oculta. Bondade era fraqueza, sentimentalismo era um erro fatal. Ele media valor em preços de ações e participação de mercado, e o elemento humano era apenas uma variável a ser gerida. Ele estava naquela fila do supermercado, um lugar em que não pisava havia anos, apenas porque seu personal shopper estava doente e ele precisava de uma mistura rara de grãos de café de origem única, sem a qual se recusava a começar o dia. O atraso, o desespero silencioso da mulher à sua frente, não passava de uma falha irritante em sua agenda perfeitamente otimizada. Recusado, a palavra, dita com a indiferença casual da caixa, pairou no ar. E Lara sentiu como se centenas de olhos estivessem sobre ela, embora soubesse que eram apenas alguns. O homem atrás dela soltou um suspiro audível, impaciente. O rosto dela ficou quente, tão intensamente que a deixou tonta. Suas mãos, frias e úmidas, se atrapalhavam com os itens no balcão. Ela teria que escolher. A fórmula ou as fraldas. O alimento para o filho ou aquilo que o mantinha limpo e confortável. Era um cálculo impossível, esmagador da alma. Desculpe, ela sussurrou, a voz quase inaudível. Estendeu a mão para a lata de fórmula, o item mais caro, seus dedos roçando o metal frio. Eu vou ter que devolver isso. Esse foi o momento em que o mundo meticulosamente ordenado de Julian Thorne começou a se fraturar. Ele viu a mão dela, os dedos finos, as unhas sem esmalte mas limpas. Viu o leve tremor quando ela alcançou a lata. Não foi a pobreza que o atingiu, pobreza ele via todos os dias de sua torre, um conceito distante e abstrato. Foi a dignidade em sua postura, a vergonha silenciosa que não era mendigante nem teatral. Foi o amor cru e incondicional de uma mãe fazendo uma escolha impossível. Foi uma anomalia, um dado que seus algoritmos cínicos não conseguiam processar. Ele agiu não por compaixão, mas por uma necessidade súbita e avassaladora de resolver aquela interrupção irritante. Queria que a fila andasse. Queria que a sensação desconfortável em seu peito parasse. Deu um passo à frente, puxando de sua carteira um cartão de crédito preto e elegante. Eu pago, disse, a voz seca e sem calor. Não olhou para Ilara. Olhou para a caixa. Tudo. Apenas registre. A expressão entediada da caixa vacilou de surpresa. Ilara se virou, os olhos arregalados em uma mistura de choque e mortificação. Oh, não, o senhor não precisa. Está tudo bem, Julian interrompeu, o tom não deixando espaço para réplica. Encostou o cartão no leitor. A máquina apitou aprovando a transação. Tenha um bom dia, disse à caixa, já se virando para sair, pegando sua pequena sacola de grãos de café do balcão. Espere, Ilara chamou atrás dele, a voz trêmula. Obrigada. Como posso retribuir? Julian parou na porta automática, virando a cabeça apenas o suficiente para vê-la. Lançou-lhe um olhar breve e indiferente. Não se preocupe com isso, disse, e então se foi, desaparecendo na tarde cinzenta, deixando Ilara em meio às compras que não podia pagar, sentindo uma estranha mistura de profunda gratidão e de humilhação ardente. Ele havia resolvido seu problema, mas ao fazê-lo reforçou o abismo vasto e intransponível entre seus mundos. De volta ao silêncio estéril de sua cobertura, Julian Thorne descobriu que não conseguia se concentrar. Os relatórios trimestrais em sua tela se embaralhavam em números sem sentido. A imagem do rosto da mulher, o pânico inicial, o rubor da vergonha, o lampejo de dignidade feroz, se sobrepunha aos dados. Era uma intrusão ilógica, ineficiente. Porque aquilo o incomodava. Ele já havia dado dinheiro a instituições de caridade, assinado cheques enormes em eventos beneficentes. Fazia parte de sua imagem pública, uma despesa de negócios calculada. Mas aquilo era diferente. Era, pessoal. Ele a vira não como uma causa, mas como uma pessoa, e a experiência o perturbava. Sua mente, treinada para identificar padrões e eliminar inconsistências, fixava-se no paradoxo dela. Ela parecia exausta, pobre, e ainda assim carregava uma força silenciosa que sua ex-esposa, coberta de diamantes, jamais possuíra. Era um fio solto, e ele tinha uma necessidade obsessiva de puxá-lo. Marcos, disse ao telefone, falando com seu chefe de segurança, um dos poucos homens cuja lealdade ele havia conseguido comprar. Tenho um pequeno projeto de pesquisa para você. Uma mulher. 20 e poucos anos. Vi-a no mercado gourmet na quinta com a LMM, há cerca de 1 hora. Jaqueta azul gasta, cabelo castanho. Descubra quem ela é.
Foi um pedido trivial para alguém como Marcos, que podia acessar bancos de dados e redes em poucos cliques. Em um dia, um arquivo digital discreto apareceu na caixa de entrada criptografada de Julian. O arquivo tinha o título Vance, e Lara continha seu endereço, sua data de nascimento, a ausência de antecedentes criminais ou dívidas além dos usuais empréstimos estudantis. Observava seu status de mãe solteira. Tudo informações banais, previsíveis. E então Julian viu o último item no arquivo, um hyperlink com o rótulo Blog Pessoal de Arte. Ele clicou. A página que carregou era simples, quase amadora em seu design. Mas o conteúdo tirou-lhe o fôlego. Era uma galeria de retratos, em sua maioria esboços em carvão e algumas pequenas pinturas a óleo. Ele viu um idoso com um rosto como um mapa de uma vida longa e difícil, mas com um brilho de travessura nos olhos. Viu uma jovem barista, o cansaço palpável na curvatura de seus ombros, mas com um olhar cheio de sonhos desafiadores. Viu dezenas de esboços de um bebê, Leo, supos, capturado em momentos de profunda intimidade, dormindo com o punho minúsculo fechado junto ao rosto, rindo com alegria desinibida, olhando para cima com uma expressão de amor perfeito e confiante. Julian, um homem que colecionava arte como mercadoria, dono de peças do Aureli Basquiat, deu por si parado diante da obra de uma mulher desconhecida e empobrecida com um senso de admiração que não sentia havia anos. A arte dela não era sobre técnica ou valor de mercado. Era sobre verdade. Ela podia ver as pessoas. Podia enxergá-las por dentro, além das fachadas e defesas, e capturar a frágil e bela luz de sua humanidade no papel. Ele rolava a página para baixo, seu cinismo derretendo a cada imagem. O relatório completo de Marcos preenchia o resto da história. Detalhava a bolsa de estudos prestigiosa que ela abandonara. Nomeava o ex-namorado rico, um homem de uma família que Julian conhecia de reputação, poderosa, litigiosa e fria. O relatório pintava um quadro claro. E Lara Vance havia recebido a oferta de um mundo de imenso privilégio. Tudo o que precisava fazer era entregar sua alma. Ela recusara. Escolhera a fila do supermercado, o cartão recusado, a luta, em vez de uma vida de integridade comprometida. Julian recostou-se em sua poltrona de couro, as luzes da cidade cintilando abaixo dele como um campo de estrelas caídas. Toda a sua visão de mundo, uma fortaleza cuidadosamente construída sobre a crença de que todos tinham um preço, desmoronou em pó. Aquela mulher, Lara Vance, havia recebido um tesouro e caminhado para longe dele. Ele ia tirar alguns dólares para mantimentos como um lord dispensando caridade a uma camponesa, quando, na verdade, ela possuía uma forma de riqueza que ele nem sequer podia começar a compreender. A crise na Thorn Ventures não chegou como um colapso repentino do mercado ou uma aquisição hostil, mas como uma falha lenta e rasteira do coração. O projeto delegado de Julian, o braço filantrópico de sua empresa, deveria ser sua obra-prima. A Thorn Legacy Foundation estava prestes a lançar um aplicativo revolucionário que conectava voluntários e doadores a pequenas instituições de caridade locais, evitando a burocracia inflada das maiores organizações. Era sua tentativa de um tipo diferente de imortalidade, uma forma de ser lembrado por mais do que seu patrimônio líquido. Mas o projeto estava morrendo na videira. A identidade visual, desenvolvida por uma agência de marketing renomada e milionária, era um desastre. Os logotipos eram elegantes, corporativos e completamente sem alma. Os slogans propostos pareciam gerados por um algoritmo. Nos grupos de foco, os participantes descreviam a campanha como fria, impessoal e pouco confiável. O projeto que deveria exibir sua humanidade estava sendo percebido como desumano. O lançamento seria em 6 semanas, e seu legado caminhava para ser uma catástrofe de relações públicas. Ele se sentou na sala de reuniões, um espaço cavernoso de mogno polido e couro preto, cercado por seus principais executivos. O diretor de marketing, um homem afiado e impecavelmente vestido chamado Gerald, apresentava as últimas revisões da agência em uma tela enorme. Eram todas variações sobre um tema de globos abstratos, T.S. interligados e imagens higienizadas de pessoas sorridentes e diversas. Era a linguagem visual da responsabilidade corporativa, e parecia tão autêntica quanto uma nota de $3. Não está funcionando, Gerald, disse Julian, a voz perigosamente calma. Não tem sentimento. Não tem alma. Gerald se remexeu desconfortável. Julian, com todo respeito, alma não é uma métrica quantificável. Esse design é limpo, profissional e alinhado à nossa identidade corporativa. Minha identidade corporativa é o problema. Julian explodiu, levantando-se da cadeira. Andava de um lado para o outro diante das janelas do chão ao teto. As pessoas acham que sou uma máquina. Essa fundação deveria provar que estão erradas. O seu trabalho só está provando que estão certas. Mais tarde naquela noite, sozinho em seu escritório, Julian olhava para 2 telas. À esquerda, a apresentação polida e sem vida da agência de marketing. À direita, o blog de Lara Vance.
Ele olhava para o logotipo corporativo estéril e depois para um simples esboço em carvão da pequena mão de seu filho segurando o dedo dela. Um era um símbolo de conexão fabricada. O outro era a própria conexão. Naquele momento, uma ideia selvagem, ilógica e aterrorizante criou raízes em sua mente. Ele, Julian Thorne, um homem que confiava apenas em dados e pedigree, estava prestes a apostar o futuro de seu legado em uma completa desconhecida, uma mulher que conhecera por acaso em um supermercado. Era o maior risco de sua carreira. Ele tinha que pedir ajuda a ela. O ato de dirigir até o bairro dela parecia uma viagem a um país estrangeiro. Os arranha-céus reluzentes e os parques bem cuidados de seu mundo deram lugar a prédios baixos de tijolos, murais vibrantes e o som de crianças brincando nas ruas. Ele encontrou o prédio de apartamentos dela e subiu 3 lances de escada, seus caros sapatos de cor parecendo absurdamente deslocados no linóleo gasto. Bateu à porta, o coração martelando com uma mistura desconhecida de ansiedade e esperança. Quando Ilara abriu a porta, com o bebê equilibrado habilmente no quadril, sua expressão era de confusão cautelosa, que rapidamente se transformou em choque. Você, ela sussurrou. Senhorita Vance, disse Julian, estendendo a mão e depois a deixando cair desajeitadamente. Posso entrar? Preciso falar com você sobre algo. Sobre a sua arte. Dentro do pequeno apartamento ensolarado, ele se sentiu como um gigante. Sentou-se rígido em seu sofá gasto enquanto ela colocava Leo no cercadinho. Explicou a fundação, o aplicativo, a crise com a identidade visual. Não tentou bajulá-la nem manipulá-la. Pela primeira vez em anos, foi completamente, vulneravelmente honesto. Mostrou-lhe os designs fracassados em seu tablet. Está faltando algo, concluiu, olhando para ela. E eu acho que você tem isso. Ilara ficou em silêncio por muito tempo, estudando o rosto dele com a mesma intensidade que aplicava em seus retratos. Ela viu além do terno caro e da reputação poderosa. Viu um homem perdido, um homem que havia construído um reino mas não tinha com quem compartilhá-lo. Eu não trabalho em escritórios, Sr. Thorne, disse finalmente. E não faço logotipos para corporações. Isto não é uma corporação, ele respondeu, inclinando-se para a frente. É uma chance de ajudar pessoas. E não vou pedir que venha a um escritório. Eu venho até você. Apenas, me mostre o que você vê. Ela aceitou, não pelo dinheiro que ele ofereceu, que era substancial, mas pela sinceridade em seus olhos. A colaboração deles foi pouco convencional. Ela se recusava a pisar na Thorne Tower. Em vez disso, levou a conhecer seu mundo. Visitaram uma horta comunitária movimentada, um programa barulhento de reforço escolar, um centro de idosos silencioso. Ela não desenhava logotipos, desenhava pessoas. Retratava as mãos calejadas de um homem plantando tomates, a expressão concentrada de uma menina aprendendo a ler, a maneira delicada como uma voluntária segurava uma xícara de chá para uma senhora idosa. Julian observava, fascinado. Estava vendo o mundo pelos olhos dela, um mundo não de ativos e passivos, mas de pequenos e profundos momentos de conexão humana. Já não era Julian Thorne, o CEO. Era apenas Julian, o homem carregando os materiais de arte de Ilara. Finalmente, numa tarde, sentados em um banco de parque enquanto Leo dormia no carrinho, ela lhe mostrou sua ideia. Não era um logotipo. Era uma imagem poderosa desenhada em carvão. Eram 2 mãos. Uma, grande e forte, claramente de alguém com recursos, mas aberta, oferecendo. A outra, menor e mais hesitante, estendendo-se para aceitar. E entre elas, flutuando no espaço criado, havia uma muda frágil, apenas começando a brotar. Era simples. Era emocional. Era verdadeiro. É sobre potencial, disse ela suavemente. E confiança. Julian encarou o esboço, um nó se formando em sua garganta. Era tudo o que vinha tentando, e falhando, expressar. Era perfeito. A apresentação de pré-lançamento para o Conselho de Diretores e principais investidores era um evento de alto risco. A atmosfera no grande salão de conferências estava tensa. Gerald, o CMO, foi o primeiro, apresentando o design final de sua equipe, um T metálico e polido sustentando um globo digital. Foi recebido com aplausos educados, porém sem entusiasmo. Então Julian subiu ao palco. Estava diferente. A armadura habitual de polidez corporativa havia desaparecido. Parecia mais firme, mais humano. Não começou com projeções ou dados de mercado. Nos últimos meses, começou, a voz firme, temos tentado encontrar uma imagem que represente esta fundação. Contratamos os melhores, os mais caros, e falhamos. Falhamos porque estávamos tentando fabricar autenticidade. Estávamos tentando comprar uma alma. E uma alma não pode ser comprada. Ele clicou em um botão.
A tela atrás dele ficou escura, em seguida, apareceu uma única imagem, um dos retratos em carvão de Ilara, o do idoso de seu bairro. Estávamos procurando nos lugares errados, continuou Julian. O coração desta fundação não está nesta torre. Está lá fora, clicou novamente, mostrando o retrato da barista, depois um esboço das crianças no programa de reforço. A sala estava absolutamente silenciosa. Quero apresentar a vocês a pessoa que me lembrou disso, disse. A verdadeira visionária por trás do que a Thorn Legacy se tornará, ele exibiu o esboço das duas mãos e da muda. Um suspiro coletivo percorreu o público. A imagem era tão simples, tão emocionalmente ressonante, que fez o logotipo corporativo de Gerald parecer um brinquedo infantil. Nossa nova identidade visual não foi criada por uma agência milionária, anunciou Julian, a voz vibrante de orgulho. Foi criada por uma artista chamada Ilara Vance. Ele se virou e fez um gesto em direção à lateral do palco. Ilara, que havia aceitado a contragosto comparecer, entrou sob a luz. Usava um vestido escuro simples, parecendo sobrecarregada, mas resoluta. Os investidores e membros do conselho, alguns dos mais poderosos da cidade, levantaram-se, os aplausos ecoando estrondosamente pelo salão. Gerald, o CMO, estava entre eles, o rosto uma máscara de respeito atonito e humilde. Naquele momento, Ilara Vance não era a mulher do cartão recusado. Era a artista que havia dado a uma empresa sem alma ao seu coração. Após a reunião triunfante, Julian encontrou Ilara junto às janelas, olhando para a cidade que acabara de conquistar. Ele formalmente lhe ofereceu o cargo que haviam discutido, diretora de divisão da Thorn Legacy Foundation, com um salário que mudaria sua vida para sempre e um escritório de canto ao lado dele. Ela o olhou e sorriu, um sorriso genuíno e caloroso que iluminava os olhos. Obrigada, Julian. Mas não posso aceitar. O rosto dele caiu. Por quê? O salário, o título. Esse é o seu mundo, Julian. Não é o meu, disse suavemente. Meu melhor trabalho acontece em um banco de parque, não em uma sala de reuniões. Não consigo ver as pessoas de 75 andares de altura, pausou, então apresentou sua própria proposta. Não me deu um escritório. Me deu um prédio. Um armazém antigo, uma loja vazia, qualquer coisa. Deixe-me criar um espaço no chão, em um bairro que precise dele. Um centro comunitário de arte. Um lugar onde crianças e famílias possam contar suas próprias histórias, encontrar suas próprias visões. É assim que posso ajudar a fundação. Julian a olhou, vendo sua integridade feroz e inabalável, e não sentiu decepção, apenas uma admiração profunda. A visão dela era melhor que a dele. Era mais real, mais impactante. Era a alma da fundação materializada. Sim, disse, a voz embargada pela emoção. Claro. Faremos do seu jeito. E assim começou a nova parceria deles. Ele era o benfeitor, o homem que podia mover montanhas de burocracia e finanças com um único telefonema. Ela era a arquiteta, a mulher que construía pontes de comunidade e criatividade com carvão e compaixão. Era uma dupla improvável, o bilionário em seu terno sob medida e a artista em seus jeans manchados de tinta, curvados sobre plantas do primeiro Legacy Art Center, suas cabeças próximas, seus mundos já não mais separados, mas entrelaçados. 3 meses depois, o primeiro centro abriu suas portas em um prédio antes abandonado, no próprio bairro de Ilara. As paredes cinzentas e estéreis haviam sido transformadas em murais vibrantes pintados por crianças da comunidade. O ar, antes pesado de poeira, agora cheirava a tinta fresca, argila e esperança. Ilara estava em seu elemento, circulando entre cavaletes, oferecendo palavras de incentivo, enquanto seu filho Léo engatinhava sobre um tapete colorido em um canto ensolarado. Julian tornou-se presença constante no centro. A princípio, era desajeitado, um visitante de outro planeta. Mas logo, as crianças foram derrubando suas defesas. Ele se viu sentado em uma pequena cadeira de plástico, completamente cativado enquanto uma menina de 7 anos, de tranças, explicava com seriedade o simbolismo de sua pintura com os dedos. Ele aprendeu a ouvir, não a relatórios trimestrais, mas às histórias das pessoas para as quais sua fundação existia. Em menos de um ano, o modelo era um sucesso estrondoso. Mais 5 Legacy Art Centers haviam sido inaugurados em comunidades carentes pelo país. A Thorn Legacy Foundation, antes um projeto corporativo estéril, agora era aclamada como um modelo nacional de filantropia autêntica e transformadora. Ilara Vance, embora evitasse os holofotes, tornara-se uma figura celebrada, sua história inspirando incontáveis pessoas. Julian descobriu que sua nova perspectiva também havia transformado seus negócios. Tornou-se um líder mais empático, cultivando uma cultura de criatividade e confiança na Thorn Ventures que levou a uma inovação sem precedentes e à lealdade dos funcionários. Até Gerald, o ex-CMO, se tornou um convertido. Ele se demitiu da poderosa agência e passou a integrar o conselho da fundação,
dedicando suas habilidades a captar recursos para os centros de arte. 2 anos após o encontro casual no supermercado, Julian e Lara estavam juntos em uma galeria prestigiosa no centro da cidade. Era a noite de abertura de uma exposição especial intitulada Retratos de um Legado, que apresentava as obras mais marcantes criadas pelas crianças em seus centros. A galeria estava lotada da elite da cidade, as mesmas pessoas que Julian antes buscava impressionar com sua riqueza. Mas naquela noite, ele não sentia necessidade da aprovação delas. Seu olhar estava fixo em um pequeno retrato emoldurado perto da entrada. Era uma representação dele, feita por uma criança, em lápis de cera colorido. A artista dispensara o terno caro, desenhando-o em um simples suéter. E em seu rosto havia um sorriso largo, genuíno e irrestrito. Sentiu a mão de Lara deslizar na sua. Uma menina de 6 anos chamada Maya desenhou isso, disse suavemente. Ela disse que é porque você sempre parece mais feliz quando está visitando o centro. As lágrimas marejaram nos olhos de Julian. Ele se voltou para Lara, o barulho da galeria lotada desaparecendo em um zumbido distante. Todos esses anos, disse, a voz rouca, passei a vida colecionando coisas, adquirindo empresas, construindo um império de objetos. Achei que isso significava ser rico. Ele olhou do retrato em giz de cera para o rosto dela, para seus belos olhos que viam a alma. Isto, sussurrou, apertando a mão dela. Isto é a primeira vez que realmente me sinto rico. Eles deixaram a galeria e caminharam por um parque próximo, as luzes da cidade suavizadas pela névoa da noite. Leo, um pouco mais velho agora, corria à frente deles, perseguindo vagalumes. Caminhavam não como um CEO e sua visionária, não como um benfeitor e sua artista, mas como duas pessoas que haviam encontrado uma na outra as peças que lhes faltavam. Haviam construído uma nova vida juntos, uma parceria fundada em respeito mútuo e em um amor silencioso e profundo que crescia a cada dia. A verdadeira riqueza, eles haviam aprendido, não se mede pelo que se acumula, mas pelo que se doa. O verdadeiro valor de uma vida não se encontra em um extrato bancário, mas nas conexões que se criam e nas vidas que se tocam. Pois, em um simples ato de bondade em uma fila de supermercado, Julian Thorne e Lara Vance não apenas mudaram a sorte um do outro. Eles resgataram as próprias almas, construindo um legado não de aço e vidro, mas de compaixão, arte e esperança duradoura.